Olá a todos, cá estamos nós em direto para mais um A Conversa Com, desta vez com uma convidada muito especial. Olá Sara. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos obviamente numa altura difícil para muitas áreas e o desporto não é exceção. E muitos de nós certamente que não nos apercebemos e nem imaginamos como é que os atletas têm lidado com o isolamento, uma vez que as competições foram suspensas, aliás, muitas delas por tempo indeterminado, não é assim, Sara? Sim, a situação é muito complicada para todos, o desporto não é exceção. Obviamente que neste momento, para estarmos seguros, é em casa. Por essa razão, todas as competições que estavam programadas foram, entretanto, suspensas e outras adiadas. Obviamente que não podemos só pensar na preparação só quando isto tudo acabar. Temos que nos manter ativos, até porque, como era normal na nossa vida, parar é muito difícil para quem tinha uma vida tão ativa, e pronto, e temos que tentar encontrar as alternativas e temos que nos adaptar à realidade. E como é que tens feito os treinos? Como acabaste de dizer, vocês acabam também por ter que se reinventar. Sim, só dessa forma é que podemos nos manter ativos. Eu tenho a sorte, sou uma privilegiada por isso, a minha área, neste caso o meio fundo, o atletismo, nós corremos muito na rua, já era assim antes disto tudo acontecer e portanto uma vez por dia ainda tenho saído, embora há dias que sejam mais difíceis porque a motivação também não é a mesma, a forma como estamos a lidar com tudo isto, estas incertezas todas, é muito difícil de lidar. E eu tenho tentado uma vez por dia sair de casa a correr, saio a correr aqui em Santo Tirso, vou ao parque do Gião ou ao parque que agora tem o meu nome e regresso a casa uma vez por dia. Eu normalmente fazia todos os dias treinos bidiários, agora não faço. E também estava a sair porque ainda estava à espera de uma passadeira para correr em casa, que chegou ontem, curiosamente, portanto a partir de agora possivelmente já terei que sair menos vezes ou até não sair nesta fase. Mas mesmo quando saía, o segundo treino do dia, o treino da tarde era feito em casa, todo o treino também, complemento ao treino de corrida, era também feito em casa, depois de regressar, os alongamentos, técnica de corrida, técnica de barreiras, e depois a parte da tarde normalmente tenho uma bicicleta estática, estou a fazer bicicleta e também reforço muscular, tudo o que é reforço muscular, todo o tipo de treino faço também em casa. E o Guilherme, isto de treinar em casa com uma criança pequena, quase que ao mesmo tempo não deve ser nada fácil. Não é nada fácil, sobretudo porque é uma criança de 6 anos que também tinha uma vida muito ativa, que estava inserida em vários desportos, nomeadamente no futebol, na natação, além obviamente da escola onde Claro. passava a grande parte do dia e onde tinha muitas atividades, E como é e de que ele repente reagiu? fechá-lo em casa. Como é que ele Ele reagiu? reagiu de uma forma muito positiva. Ele, desde que está em casa, a escola faz amanhã há 4 semanas que fechou, e ele ainda não me perguntou um dia sequer quando é que isto tudo ia acabar e quando é que iria voltar à escola. Eu acho que ele também está um bocadinho a aproveitar aquilo que não fazia habitualmente, que era passar muito tempo comigo, fazer muitas atividades comigo, e isso para ele ele está a gostar nesse aspecto. Claro que eu noto que ele está muito mais impaciente e que não é igual, mas não tem reclamado, não se tem queixado de estar em casa. Também já teve a oportunidade de ter aulas online, portanto isso também ajudou muito a ter o contacto com a professora, Sim. com os colegas. Eu também tenho tentado, de certa forma, continuar a ajudá-lo na parte da escola. Ele estava a aprender a ler, já sabe ler, e eu tenho feito com ele para não perder o hábito. E a partir de terça-feira começa o terceiro período, ainda não sabemos muito bem como, nem o que é que vai acontecer, mas começa o terceiro período, portanto a partir daí vai começar de novo a rotina dele, porque neste momento ele está a férias da escola, não tem sequer trabalhos nem aulas. A partir de terça-feira sim, vai voltar e vamos ver como é que a adaptação vai correr. E a título pessoal, qual é a tua opinião acerca do cenário pandémico que vivemos atualmente? Estás otimista?
Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Sinceramente, isto apanhou muito, muito desprevenida. Numa primeira fase, eu acho que nós todos fomos um bocadinho surpreendidos, porque ouvíamos falar Claro. no coronavírus, na altura na China, e achávamos que isto estava muito longe e que era só na China, e na E que China não é que chegava aquilo era, cá. e que não chegava cá. E eu fui daquelas que desvalorizei, eu estava a preparar uma maratona, queria correr agora no início de maio, e lembro perfeitamente de ter estado em estágio com os meus colegas e de termos falado nisto. Nessa altura já estava a chegar à Europa, já se falava em Itália, mas mesmo assim eu achava que não iria chegar cá e que não ia passar de uma coisa que se ia resolver rapidamente. A verdade é que aos poucos eu fui começando a perceber que isto estava a tomar proporções que eram maiores que aquelas que eu Sim. imaginava, e quando começamos a ver as coisas a ser adiadas, os campeonatos a ser adiados, nós tínhamos um campeonato nacional no dia 15 de março que já não se realizou, e a partir daí sim, eu comecei a perceber que isto realmente era grave e que realmente para estar a ver este alarido, entretanto as escolas também fecharam e eu percebi que era muito mais que aquilo que eu imaginava. O encerramento dos Eu sou, campeonatos, o encerramento dos sim, campeonatos, desculpa interromper, deve ter sido para ti também um momento de grande peso emocional. sim, foi, é assim, a questão dos Jogos Olímpicos, o facto de terem adiado os Jogos Olímpicos, achei que foi a decisão mais acertada, achei que não havia condições, a partir do momento que as coisas estão como estão, que se começa a pedir a toda a gente para ficar em casa, não fazia sentido, nós atletas não estamos imunes e de repente a nós pedirem-nos para nós continuarmos a treinar para um momento tão importante como são os Jogos Olímpicos. No meu caso pessoal ainda mais difícil seria porque uma vez que ainda não estava apurada, era muito difícil conseguir o apuramento olímpico nestas condições, não havendo provas, que as provas começaram todas a ser canceladas, portanto eu não estava apurada, se houvessem jogos possivelmente nem sequer poderia estar lá. E isso óbvio começou a mexer muito comigo, com a minha ansiedade e com a minha forma de encarar tudo isto. Os campeonatos cá, neste caso o principal, que era o Campeonato Nacional de Corta-Mato, para a qual eu também me estava a preparar, foi difícil o adiamento porque já estávamos na semana da prova, portanto foi na Sim, terça-feira e a prova era no domingo, e foi quase como pensar, falta tão pouco, como é que não se pode realizar, mas a verdade claro. é que eu percebi que era por questões de segurança, na altura foi quando se começaram a haver os primeiros casos em Lousada, em Felgueiras, e há muitos atletas daquela zona, portanto era um risco enorme estarmos a correr com pessoas dali, que depois poderiam passar para outras e assim sucessivamente, que foi basicamente aquilo que foi acontecendo. Como eu estava a dizer, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, mas tenho noção e tenho perfeita consciência que isto ainda vai demorar algum tempo, que ainda vamos ter que fazer bastantes esforços. Os números, felizmente, em Portugal são animadores, têm subido muito pouco. As pessoas também, de certa forma, e na maioria dos casos, havendo, claro, exceções, têm sido cumpridoras, as pessoas têm-se mantido em casa, apesar de continuar a haver, claro, exceções, e eu também tenho sentido isso, como disse, também continuei a sair uma vez por dia para correr e comecei a perceber, e percebo que há pessoas que continuam a ir, dar as suas caminhadas e numa primeira fase, inclusive antes de a maior parte dos locais que eu ia treinar ainda estavam abertos, neste momento já estão fechados, as pessoas iam e com crianças brincar e eu achava aquilo tudo um bocado difícil de explicar porque as E crianças metem revoltante, a de certa boca forma. e revoltante, porque principalmente eu acho que é também uma questão de respeito por todos aqueles que estão na linha da frente e que estão a lutar, e muitos gostavam de Sim. estar em casa e não podem, eu conheço casos, e outros que por estarem a lutar e por estarem na linha da frente não estão com familiares, nem sequer estão com os filhos, portanto, se eles estão assim nesta situação e nós continuamos a ver as pessoas de ânimo leve, algumas a querer continuar a sair e a querer fazer as suas vidas normais, é revoltante. Obviamente que eu também tenho saído, faço da forma mais segura que eu sei, portanto vou sozinha completamente, saio de casa e volto, não paro em lado nenhum, não estou com ninguém, mas de qualquer das formas não deixo de correr um risco, não é? Claro. Mas faço porque também é a minha profissão, no fundo é o meu trabalho, eu não posso estar completamente parada durante tanto tempo, porque senão depois as consequências vão ser muito grandes. E agora, quando as pessoas o fazem por lazer, sem nenhum objetivo e sem nenhuma razão, acho que deviam de pensar melhor e de haver mais bom senso.
Claro. E falando um pouco também acerca dos cuidados que tens, Sim. quando vais às compras para casa, por exemplo, que tipo de cuidados é que adotaste? Olha, essa é a parte mais complicada de todas. Tenho tentado, ainda ontem em conversa com a mãe de um colega do Guilherme, eu dizia-lhe, eu tenho tentado fazer as compras, não quero ir e comprar muita coisa porque não faz parte da minha maneira de ser. No entanto, tenho tentado comprar coisas que me deem para uma semana e meia no máximo. Ao final de uma semana e meia, porque 3 pessoas em casa, as coisas, nós precisamos de comer, não é? As Claro, coisas gastam-se, a fruta, a carne, os frescos, essas coisas todas, e por norma tenho ido uma vez por semana, ou então uma semana e meia no máximo, e eu tenho que ir ao supermercado. Tenho a vantagem neste momento de estar a viver ao lado de um hipermercado, portanto não tenho grandes deslocações e vou a horas, procuro ir a horas em que está pouco movimentado, mais final do dia, fecha por volta das 8 ou 9 e tenho tentado procurar ir uma hora antes, mais ou menos meia hora, 40 minutos antes, e o meu maior problema é depois das coisas estarem em casa. Lá no hipermercado tento cumprir com as regras que nos pedem, manter a distância de segurança, estar longe das pessoas e evitar ao máximo o contacto. E tudo o resto, o meu maior problema é quando chego a casa porque faz-me imensa confusão todas as coisas que eu compro ter que limpar e desinfetar. Primeiro, quando chego a casa, tenho todos os cuidados, não é? Obviamente, eu entro em casa pelo portão da garagem e não ponho sequer a mão no puxador da porta para entrar, tenho que o fazer com um pano que deixo antes de sair, sim, para desinfetar logo, lá, eu desinfeto logo as mãos com álcool. E depois ponho as coisas fora, limpo com uma bacia, com água, limpo todas as coisas que comprei, e só depois é que as meto dentro de casa. E isso é um processo que me causa bastante ansiedade, porque estou sempre preocupada, será que eu pus a mão e onde é que eu vou pôr a sim. mão a seguir? Pronto, tento ter esses cuidados, é a parte mais difícil de tudo isto, porque é quando estás em contacto com mais pessoas e é quando estás em contacto com coisas que tu não sabes quem é que pôs a mão. Obviamente que depois disto tudo lavo as mãos durante o tempo necessário, volto a desinfetar. Pronto, e a partir daí as coisas desenvolvem-se naturalmente. Tento também, agora, nesta Claro. fase, principalmente já passaram 4 semanas, nas primeiras vezes que saí foi muito complicado, agora já tento levar as coisas um bocadinho com mais naturalidade, mas tenho tido todos os cuidados que nos pedem e que acho que é para o bem também de todos, não é? Claro. E que conselhos dás àqueles que estão em isolamento neste momento e que se querem manter ativos? Olha, é muito fácil nós conseguirmos manter ativos, apesar de, ou melhor, é muito fácil, é difícil perante as circunstâncias, mas aquilo que eu aconselho e que tem resultado comigo é, primeiro, não pensar muito na situação, é tentar nos abstrair. Eu, na Claro, primeira fase, via todas as notícias que passavam em todos os canais, queria saber o que é que estava a acontecer e de repente eu percebi que eu estava a ficar louca. Então eu desliguei simplesmente e comecei a escolher uma hora por dia para ver as notícias. E uma hora tu ficas completamente ligada e percebes o que é que está a acontecer, para quem tiver essa necessidade, obviamente. claro, E depois disso, tenho tentado todos os dias, além da parte física que tenho que manter obrigatoriamente, também a minha parte mental, que é muito importante. Se eu conseguir fazer uma parte física, mentalmente, obviamente que estou logo melhor e estou mais apta. O que é que eu aconselho? Há imensos programas que podemos fazer em casa. Há aquelas pessoas que já estavam habituadas a ir ao ginásio, que já têm uma vida ativa, que de repente se veem sem condições porque não têm as condições de ginásio, não têm uma claro. bicicleta, não têm uma passadeira, não têm nada e faziam todo o tipo de exercícios com todo o material que existia no ginásio e de repente não têm. Há muitas opções em casa, quilos de arroz, garrafões de água, 5 quilos, neste caso o arroz 1 quilo, isso pode tudo funcionar como pesos. E depois eu tenho até nas minhas redes sociais há dias que partilho, por exemplo no meu caso que sou atleta e que fazia técnica de barreiras, de repente vejo-me sem barreiras porque não tenho e então usei caixas de sapatilhas que tinha cá em casa usadas para fazer as técnicas de barreiras.
O que é que eu aconselho também? Que tentem, hoje em dia toda a gente tem telefones, nos telefones há aplicações, fazendo um bocadinho de publicidade, porque também já o fiz nas minhas redes, há uma aplicação da Adidas que é bastante interessante, que te dá todos os exercícios, que tens uma pessoa que te explica o que é que tens que fazer, tu escolhes o programa que queres, treinas quando quiseres, acabas por não estar sozinho, porque estás com alguém virtualmente, alguém que te está a ajudar, e dessa forma é fácil tu manteres-te ativo e fazeres exercício, queimares também as calorias, porque a tendência estamos em casa é comer muito mais do que habitualmente, É verdade. portanto é importante também queimar. E para queimar tem que ser com exercício, portanto quem já estava habituado a fazer exercício, ótimo, já tem rotinas e já sabe o que deve fazer, quem não estava tem que procurar ajuda e neste caso as aplicações, eu falei desta, mas há muitas outras que poderão procurar, também como pessoas que dão treinos online e que também podem ajudar. Eu digo isso porque eu sei que sozinha, quando te sentes completamente sozinha é mais difícil, se tiveres um horário, alguém que vai dar um treino a uma hora Sim. específica, é muito mais fácil, tu sabes que aquela pessoa está ali, está a falar quase para ti, portanto acho que é a melhor alternativa. E sentimos-nos mais motivados também. Sim, também nos sentimos mais motivados. Sara, para finalizar, quando a pandemia terminar, qual vai ser a primeira coisa que vais fazer? Olha, tenho muitas saudades de estar com os meus pais, principalmente, que não estou, temos-nos visto quase todos os dias, neste caso por online, não é? Claro. Mas quero muito estar com os meus pais, à vontade, como estávamos antes e como se calhar não valorizávamos, e eu tenho a certeza, uma coisa que eu tenho a certeza, depois disto tudo nunca mais será igual. Nós nunca mais seremos os mesmos, nós vamos passar a valorizar muito mais aquelas simples coisas que não valorizávamos, e é o que eu mais quero fazer, assim como levar o meu filho a um parque para ele brincar à vontade Sim. e para correr e para saltar, que era uma coisa que ele fazia e que nós tínhamos aquilo como adquirido e de repente percebemos que afinal há um vírus ou há uma coisa qualquer que nos faz parar a todos e que nos fecha em casa e que o mais importante no meio disto tudo é estarmos saudáveis, obviamente, neste momento, mas a seguir acho que é muito importante voltarmos a perceber e voltarmos a sentir livres, que é uma coisa que neste momento não me sinto. Estou em casa, estou segura, estou de saúde, toda a minha família felizmente também está, mas não me sinto livre, não é a mesma coisa irmos ao supermercado e termos que pensar nestas burocracias todas, nestas coisas todas que temos que ter cuidado e acho que é o que mais sinto falta é mesmo da liberdade, de poder correr à vontade sem estar preocupada por onde é que tenho que ir, se vai estar gente, se não vai. E claro, o estar com os meus pais e com a minha família, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, com a minha afilhada, que por exemplo esta semana fez anos e que eu lhe queria dar um abraço e um beijinho e não pude, e essas Sim. coisas é o que mais me faz falta. Muito obrigada por esta conversa, Sara. Nada, Espero que da próxima vez seja presencialmente. por outras razões. Claramente. Sim. Terminamos assim mais um A Conversa Com, numa altura em que muitas pessoas estão em isolamento, e para nós é um prazer fazermos um pouco de companhia. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, Sara.